profecia que nós vamos trazer para vocês hoje tem origem no padre Stefano Gobbi, fundador do movimento sacerdotal mariano. Esse movimento surgiu em 8 de maio de 1972, quando o padre Gobbi participou de uma peregrinação a Fátima, e na Capelinha das Aparições ele se propôs a rezar por alguns sacerdotes, que, além de traírem a sua própria vocação, tentaram formar associações rebeldes à autoridade da Igreja. Padre Gobbi, então, pediu interiormente a Nossa Senhora um pequeno sinal de confirmação, e antes do fim daquele mês, pontualmente, em Nazaré, ela lhe deu esse sinal no santuário da Anunciação. As locuções interiores que Padre Gobbi recebia de Nossa Senhora alimentaram e sustentaram muitos sacerdotes ao redor do mundo. Em seu livro Aos Sacerdotes, os Filhos Preferidos de Nossa Senhora, ele descreve cada uma dessas locuções interiores, e aqui há uma profecia que eu quero trazer para vocês hoje, a respeito dos tempos em que nós estamos vivendo. Passo então a ler o Padre Gobbi. 1979. Sinais da Purificação. 1º de janeiro de 1979, Festa de Maria, Mãe de Deus. O desígnio do amor misericordioso. Diz Nossa Senhora: Filhos meus prediletos, no início deste ano, estou ao vosso lado. Tende confiança em meu coração imaculado. Diante do meu coração está encerrado o desígnio do amor misericordioso de meu Filho Jesus, que quer reconduzir o mundo ao Pai para a perfeita glorificação de Deus. O mundo não está perdido, embora presentemente caminhe pelas veredas da perdição e da autodestruição. Através da provação que por diversas vezes vos anunciei, será finalmente salvo por um ato de amor misericordioso de Jesus, que vos confiou a ação de vossa Mãe Celeste. O pecado ainda recobre a terra, ódio e violência irrompem em todas as partes. Os grandes delitos bradam diariamente vingança do céu. Entrais em um ano em que será particularmente manifesta a todos a mão poderosa de Deus que se estenderá sobre o mundo, a fim de socorrê-lo com a força irresistível de seu amor misericordioso. Por isso, filhos meus, vos aguardam acontecimentos que ainda não podeis imaginar. Não faltam as orações dos justos, a dor dos inocentes, os sofrimentos ocultos de muitos, as lágrimas e as preces de tantas vítimas espalhadas por todo o mundo. Por tudo isso, antecipei o tempo de minha extraordinária intervenção. A Igreja, minha filha predileta, sai agora de uma grande provação, porque a batalha entre mim e meu adversário atingiu até os mais altos escalões. Satanás se introduziu de tal modo que chegou a ameaçar a pedra sobre a qual se assenta a Igreja, mas eu lhe o tenho impedido, justamente no tempo em que ele andava iludido com a vitória. Após ter escolhido o sacrifício de Paulo VI e de João Paulo I, obtive do mesmo Deus, em favor da Igreja, o Papa preparado e formado por mim. Ele se consagrou ao meu coração imaculado e me confiou a Igreja, da qual sou mãe e rainha. Obedecei-o em tudo. Na pessoa e na obra do Santo Padre, João Paulo II, reflito a minha grande luz que se tornará tanto mais viva quanto mais densas forem as trevas a envolver todas as coisas. Sacerdotes e fiéis consagrados ao meu coração imaculado, filhos de todas as partes do mundo, arrolei para mim a falange destinada à grande batalha iminente. Uni-vos em volta do Papa e serei revestidos do meu poder e da minha luz maravilhosa. Amai-o, orai por ele, ouvi-o. Obedecei-lhe em tudo, inclusive em vestir o traje eclesiástico, segundo o desejo de meu coração e de sua vontade, da qual já vos falei.
Oferecei-me os vexames que porventura sofredes, se por isso fordes molestados por vossos mesmos co-irmãos. Segundo o meu desígnio de amor, será abreviado no tempo de purificação, também da Igreja, que tem no Papa o seu guia seguro. Esta, porém, é a vossa hora, a hora dos apóstolos de meu coração imaculado. Defendei corajosamente o Evangelho de Jesus. Defendei a verdade, amai a Igreja. Ajudai a todos a fugir do pecado e a viver na graça e no amor de Deus. Orai, sofrei, reparai. E assim termina a primeira parte da mensagem de Nossa Senhora para o ano de 1979, o pontificado de São João Paulo II, seu Papa preferido, em uma mensagem dirigida aos sacerdotes, seus filhos prediletos. Agora ela vai nos dar 4 sinais de que passaremos por uma grande tribulação. Primeiro sinal, 28 de janeiro de 1979. O primeiro sinal é a confusão. Filhos prediletos, refugiai-vos em meu coração imaculado. O reino glorioso de Cristo será precedido de um grande sofrimento para purificar a Igreja e o mundo, a fim de levá-los a uma completa renovação. Jesus já começou a sua obra misericordiosa de renovação da Igreja, a sua esposa. São vários os sinais que vos advertem que já começou o tempo da purificação. O primeiro é a grande confusão reinante. Ela se alastrou no seio da Igreja, subvertendo o dogma, a liturgia e a disciplina. As verdades reveladas por meu Filho e definidas pela Igreja com sua infalível autoridade são imutáveis, assim como é imutável a mesma verdade de Deus. Muitas delas dizem respeito a verdadeiros mistérios que jamais poderão ser acessíveis à inteligência humana. Ao homem importa acolhê-los com humildade, através de um puro ato de fé e de firme confiança em Deus, que os revelou e os propõe aos homens de todos os tempos pelo magistério da Igreja. Agora, porém, difunde-se a perigosa tentativa de se querer penetrar e compreender tudo, inclusive o mistério, chegando a aceitar somente a parte da verdade que é compreensível à inteligência humana. Pretende-se desvendar o mesmo mistério de Deus. Refuta-se a verdade, que não é racionalmente entendida. Na ilusão de torná-las aceitas por todos, pretende-se explicar as verdades reveladas pela razão. Não acreditam mais. Assim a verdade é contaminada pelo erro, e este vem sendo propalado perigosamente, como sendo um modo novo e atual de entender a verdade. Destarte, acaba-se por subverter as mesmas verdades que constituem o fundamento da fé católica. Não são elas negadas abertamente, mas acolhidas de modo equívoco, chegando mais do que nunca a mesma doutrina a se corromper gravemente com o erro. A confusão que tem de invadir o seio da Igreja, eliminando as verdades, é o primeiro sinal que vos indica, com certeza, ter chegado o tempo da sua purificação. A Igreja é, em verdade, Cristo que vive misticamente no meio de nós. Cristo é a verdade. A Igreja deve, pois, refletir a luz de Cristo, que é a verdade. Agora, porém, seu adversário conseguiu lançar em seu interior muita treva com a sua ação subreptípica e enganadora. Presentemente, a Igreja está obumbrada pela fumaça de Satanás. Ele escureceu a inteligência e o pensamento de muitos filhos meus, levando-os ao orgulho e à soberba. Por meio destes, obscureceu a Igreja. Vós, filhos prediletos da Mãe Celeste, apóstolos do meu coração imaculado, hoje sois chamados a isto, a combater com a palavra e com o exemplo
a fim de que a verdade seja por todos acolhida. Assim, por meio da luz, será dissipada a treva da confusão. Para isto, deveis viver literalmente o Evangelho de meu Filho Jesus. Deveis ser o Evangelho vivo. Em seguida, haveis de anunciá-lo corajosamente e com denodo. O Espírito Santo dará força às vossas palavras, e a vossa Mãe Celeste vos infundirá com a sua luz e sabedoria. 2 de fevereiro de 1979. Apresentação do Menino Jesus no Templo. O segundo sinal, a indisciplina. Contemplai vossa Mãe Celeste no templo para oferecer o seu filhinho. É o Verbo de Deus feito homem, é o Filho de Deus, por quem foi criado o universo. É o Messias esperado para o qual foram ordenadas a lei e os profetas. Contudo, nesse momento de concepção humana, obedece à vontade do Pai. Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E desde o nascimento se sujeita a todas as prescrições da lei. Após 8 dias, a circuncisão, e hoje, após 40 dias, a sua apresentação no templo. Assim como todo primogênito, também ele pertence a Deus e é resgatado por meio do sacrifício prescrito. Das mãos do sacerdote, volve novamente aos meus braços, para que possa ser por mim novamente oferecido através da ferida do meu coração imaculado, trespassado pela espada, e juntos proferimos o nosso sim à vontade do Pai. Filhos prediletos, quando vos convido a tornardes criancinhas em meus braços, é para vos tornardes semelhantes ao meu Jesus menino em sua perfeita e dócil obediência à vontade divina. Hoje meu coração é novamente ferido por ver o grande número dos meus filhos prediletos que vivem sem docilidade à vontade de Deus, porque transgridem e por vezes desprezam abertamente os deveres inerentes ao estado sacerdotal. Assim sendo, a indisciplina se difunde na igreja e faz vítimas mesmo entre os meus pastores. Este é o segundo sinal que vos indica que para a igreja soou o tempo final de sua purificação. A indisciplina difundida em todas as camadas, especialmente no clero. Indisciplina é a falta de docilidade à vontade de Deus, pela transgressão dos deveres do próprio Estado que impõe a obrigação de rezar e de dar exemplo de vida santa e apostólica. Quantos sacerdotes não se deixam absorver por desordenada atividade e já não rezam? Postergam habitualmente a liturgia das horas, a meditação, a reza do Santo Rosário. A sua oração se restringe a uma apressada celebração da Santa Missa. Destarte, estes meus filhos tornam-se interiormente vazios e não dispõem de forças para resistir às muitas ciladas que se lhes armam no meio ambiente em que vivem. Daí resulta que o espírito do mundo os contamina, porque aceitando o seu estilo de vida, conformam-se com os seus valores, participam de suas manifestações mundanas, não condicionados pelos meios de propaganda, e por fim se revestem de sua mesma mentalidade. Acabam sendo ministros do mundo, de conformidade com seu espírito, que justificam e propagam com o escândalo dos fiéis. Daqui nasce a difusa rebelião contra todas as normas canônicas que regulam a vida dos sacerdotes, como seja a contestação ao celibato querido por Jesus, por meio de sua igreja, o qual foi nestes dias energicamente ratificado pelo Papa. Indisciplina é a facilidade com que descuram as normas que a igreja estabeleceu em torno da vida litúrgica e eclesiástica. Hoje, cada qual é levado a agir conforme o próprio gosto e arbítrio, e com que facilidade escandalosa são violadas as normas da igreja,
não obstante as repetidas advertências do Santo Padre, como seja o dever de os sacerdotes trajarem o hábito eclesiástico. Acresce que, por muitas vezes, são os mesmos pastores que continuam desobedecendo a esta prescrição e, pelo seu mau exemplo, propagam a indisciplina em todos os setores da Igreja. Esta desordem que se difunde na Igreja indica claramente que para ela chegou o tempo final da purificação. Que haveis de fazer vós, filhos diletíssimos da sua Mãe Celeste, apóstolos do meu coração imaculado. Deixai-vos conduzir nos meus braços, como criancinhas, e eu vos farei perfeitamente dóceis à vontade do Pai. Deste modo darei a todos o bom exemplo de perfeita obediência às leis da Igreja, e a Mãe Celeste poderá servir-se de vós para restaurar a ordem em sua casa. Porquanto, depois do sofrimento, há de se resplandecer na Igreja o triunfo do meu imaculado coração. E assim nós terminamos esse primeiro vídeo com os 2 primeiros sinais de purificação da Igreja, segundo a revelação de Nossa Senhora ao Padre Gobi em 1979. Se você concorda e acha que ela está correta, que está havendo indisciplina e que está havendo confusão, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e, por favor, reze pela Igreja. Reze muito pela Igreja e em breve traremos para você o outro vídeo com os 2 outros sinais da purificação. Muito obrigado por ter assistido e que Deus te abençoe.